Saara? O tema Saara? É o Saara. É aquela região lá no Rio de Janeiro, lá isso que eu ia falar. que o pessoal compra muamba. Eu posso falar muita coisa então, porque eu sou do Rio, então. Não, mas você não conhecia o Saara? Sim, eu conheci o Saara. Você conhecia o Saara no Rio? Todo mundo que mora no Rio é que nem na 25. É que nem a 25 de março. Então aí Natal tá chegando, tem 30 pessoas na família, tem 15 crianças, vai no Saara, compra 50 coisas lá, tudo a R$3 cada coisa, pronto. Dá lembrança pra todo mundo. Então era isso que a gente tinha pra falar hoje. Essa Muito obrigado. Dica de Natal. Dica de Natal. Compra do Saara. Não está perto do Natal, mas uma hora estará. Uma hora estará. E quente. esse vídeo ficaria aqui. É quente. É quente. Porque A gente não sabe quando as pessoas vão ver o final vídeo. de ano é quente pra caramba. Aliás, você sabe por que lá chama Saara? Por causa disso? Não, porque quem começou o comércio lá eram árabes. Não é porque era a é quente. imigração árabe. Não, Não, porque é quente e seco. Não, Foi a única correlação que eu fiz. foram os cariocas muito querendo fazer piada. Aham. Eles viram, pô, É aqui tanto árabe ali tanto vendendo árabe coisa. vendendo coisa lá, pô, parece o Saara, rapaz. Saara. É. Olha. Ele virou Saara. Que foi a imigração árabe Eu que nunca teve parei em pra determinado momento. pensar nisso. Mas você não é carioca? Eu sou. Todo carioca. Péssimo, cara. Ele é carioca. Então, tá vendo? Mas não é desse Saara que a gente vai lá, imagina. Não. Hoje falaremos do Saara original. O Saara que deu que origem fica ao em Saara. Pindamonhangaba. Isso, exatamente. Muito bem. Não, o Saara original, desculpe. O Saara, eu acho que ele é bastante... digamos assim, as pessoas estão bem familiarizadas com o termo Saara e com a ideia de deserto, né? Do deserto do Saara. Meio que, inclusive, o Saara acaba virando sinônimo de deserto, né? Quando você fecha o olho e pensa num deserto, você pensa no Saara. Talvez o deserto mais famoso do mundo de nome, assim. Sim, com certeza. Tem o deserto do Atacama, que também é bem conhecido. Tem o deserto do Kalahari, tem o de Gobi, o deserto lá de Nevada, tal, não sei o quê, né? Mas o deserto do Saara é o que simboliza mais, né? Aquela ideia do deserto e tal, né? Com oásis, aquele negócio assim, né? Na cultura pop, nos vídeos, né? Ele é bem emblemático, né? Exato. O Wallace da... Mas naquele filme que fizeram... Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia. O Wallace! Não, é Lawrence da Arábia. O Lawrence da Arábia. É o Omar Sharif. Era o Omar Sharif, né? Era. Que todo árabe eles chamavam o Omar Sharif. Não era o Omar Sharif, nossa! O único... Ele tava no filme, mas ele não é o Lawrence. Tá bom. Então eu tava achando estranho. É um filme de árabe, não chamava Omar Sharif. Ele tá no filme. Mas o... É emblemático. Muito emblemático. E vamos começar com, né, assim, com etimologia. Claro. O que do árabe, não, o que quer dizer Saara? Não importa quanto metiolate você passe, não sara. Não sei se é. Quando você tem diabetes, o seu machucado deu Saara. Não, mas é que você tem que interpretar. A tua mãe tá lá com o mertiolate do antigo. Aí chega e fala assim, mãe... Perdemos a Camila. Ô, Camila, presta atenção. Não dá. Calma aí que ela quebrou. Ela que quebrou agora. Não, mas a sua mãe chega... A sua Camila, mãe chega... É que você tem que ter entonação. Sua mãe chega com aquele negócio que arde. Você chega e fala... Não, mãe, mas pera lá, será que se você encostar isso, será que Saara? Né? Tipo, você tem que dar o segundo A é por causa disso. É por causa do A. Ele encosta, fala, Perfeito. É assim que começou as músicas árabes, né? Que tem o Então, música árabe tem muito isso, né? Não. Foi com metiolate, etimologia. Ainda bem que a gente vai para um lugar que hoje é de... Aqui tem ciência. E ainda bem que a gente vai para um lugar que hoje é de maioria árabe e a gente fazendo já esse tipo de piada. Um cartão assim, de visita, né? É uma maravilha. Acho ótimo. Assim. Enfim, mas na verdade, o termo Sahara em árabe quer dizer deserto. É o deserto do deserto. Na verdade, desertos. Sahara é no plural. No singular é muito complicado de pronunciar, então eu prefiro não me pronunciar. Mas chama desertos. Por quê? Porque é o deserto do desertos. Exatamente. Chegava assim, são os desertos. Né? Um montão de areia. Porque essa é a definição de deserto, certo? Sim. Errado. A definição de deserto é aonde você tem pouca umidade, pouca chuva. Né, na atmosfera.
é lugar seco. Então, o Saara é o terceiro maior deserto do mundo. Você tem 2 desertos que são maiores que o Saara, que é a Antártica e o Ártico. Sim. Ah, São legal. os 2 maiores desertos. Por quê? Porque lá não chove nada. Deserto de gelo, né? São desertos de gelo. O Saara é o maior deserto quente do mundo. E você tá falando de chuva, porque as pessoas podem falar, mas lá neva. Não, é precipitação. Nos Isso. polos também não neva, é seco. Neva muito pouco. Neva muito Do mesmo pouco. jeito que no Neva, Saara, de mas... vez em quando chove, Isso. mas é de vez em nunca. É Neva difícil. muito pouco. A água que tá lá tá congelada por causa dos polos. Não é porque a neve caiu e aquilo formou as camadas de gelo. Na atmosfera, Isso. quase não tem umidade. O importante é o que tem na atmosfera. Perfeito. Então o Saara é o deserto quente, né? É o maior deserto quente do mundo. Aí eu achei que seria interessante, uma vez que nós vamos para o Saara. Nós? Sim. Nós não? vamos para o Saara? Nós vamos para o Saara. Quando, Isso. Carlos Ruas? No Natal, para comprar os presentes para a criança. É baratinho. Usando o cupom Ruas Saara. Lá na loja do Tonhão de fantasia. Em outubro nós vamos para um país que tem uma parte fica no Saara. Que em outubro, a partir do dia 8, a gente sai do Brasil. Dia 9, nós estamos voando. Nós chegaremos ao Egito. Exatamente. Chegamos no Cairo, Chegamos no Cairo, que é um pedaço que não é o Saara. que é um pedaço que não é o Saara, exatamente. Porque tem o delta do Rio Nilo e tal, não sei o que você vai explicar depois. Isso. Mas, assim, a parte da calha do Nilo e toda a sua lateral, o resto é Saara. É Saara. Exato. Então estaremos lá e vamos... É minha primeira vez num deserto, se eu não me engano. É minha primeira pra vez no mim, deserto. Eu não? numa fui no Pra mim deserto. não, porque eu fui pra Patagônia. Ah, você foi mais pra uma vez. Sim, sim. No deserto não é a primeira vez que eu vou, e eu acho que não. Nos Estados Unidos eu não cheguei aí no deserto. Mas nós vamos ao deserto Mas pela vai ser a minha vez. primeira vez no continente africano. Sim. E a gente A vai menos que eu vá então... antes, alguma vez, né? Antes de outubro, mas acho que não. A gente vai então com alguém experiente, não é só o Pirula. Não é. Isso é uma coisa Até super porque a minha importante. experiência em Saara é 0. É. Mas isso é uma coisa muito importante de se falar, porque quando a gente divulga a viagem, a gente tem que lembrar que a gente vai ter guias locais, pessoas que conhecem muito bem o lugar em que a gente vai estar, que tem experiência em visitar aqueles locais, que tem experiência em organizar a viagem lá, porque a gente vai estar literalmente num dos lugares mais secos do planeta, então tem que ter toda uma preparação, uma organização, para a gente conseguir aproveitar essa viagem ao máximo no deserto que a gente vai falar hoje, certo? Inclusive, o pessoal vai descobrir porque que tem que pôr o lenço na cara, né, que é pra não ficar engolindo areia. Exatamente. essas coisas assim. Então, e o pessoal que vai viajar com a gente tem toda essa experiência, então parte da viagem vai ser no Saara e a gente vai aproveitar com você que está assistindo. Clicando no link aqui embaixo, você pode aproveitar e viajar conosco. Porque a gente vai ver alguns templos que a gente vai ter que entrar, né, adentrar ao Saara para chegar nos templos. Sim. E aí você se pergunta, nossa, como é que os caras carregaram pedra para fazer templo de longe do rio até chegar lá? Né? E a resposta é porque quando eles fizeram, o rio chegava lá. Exato, né? exatamente. O rio mudou de lugar. O rio mudou de lugar. Exatamente, né? E a gente tem evidência de que o rio mudou de lugar. Já queimando o pau. E algumas mudanças Documentadas. fizeram nos anos 50, né? Exato. Algumas mudanças foi Exato. agora, mas... Enfim. Bom, então eu achei interessante contar um pouquinho sobre a história do Saara. Perfeito. E eu não vou falar da história do ponto de vista, não, porque os berberes chegaram, não sei. Não. Eu vou contar sobre como surgiu o deserto ali, até onde a gente sabe. E eu vou tentar resumir da melhor forma possível, tá? Porque não é um tema da minha especialidade, né? Geologia do norte da África. É uma coisa um pouco complexa, porém... Eu acho que dá pra simplificar da melhor maneira aí, pelo menos pra chegar lá e não ficar completamente viajando e falar onde é que nós estamos. Mas a gente né? não vai viajar para lá? Não ficar viajando mentalmente, Ah, desculpa. entendeu? Vamos deixar para curtir o momento. Entendi. E o que acontece? A gente tem que entender que a crosta terrestre, ela é toda craquelada. A crosta terrestre é toda craquelada. E existem forças no subsolo que fazem com que elas fiquem, digamos assim, não fiquem estáveis, não fiquem estáticas. Empurram uma contra as outras. E aí o jeito que tem é uma entrar embaixo da outra, ou uma se afastar da outra, ou não sei o quê. Então, tipo, fica aquela coisa que com o tempo adequado vão fazendo com que a diagramação vá mudando ali, né? E a gente chama isso de
tectonismo, né? Ou seja, as placas tectônicas que vão se mexendo ao longo das eras geológicas ali, né, na superfície do planeta. Ela está sendo moldada, O tempo todo. né? O tempo todo. O tempo todo. Nós estamos na placa sul-americana, né, que vai, enfim, tá indo de encontro à placa do Pacífico, né? Então você vê lá que tem os Andes, né, que se soergueram com isso. E a gente tem também lá na África, né, uma placa africana que, por enquanto, é íntegra, né, uma placa gigantesca, mas que não esteve sempre ali no mesmo lugar. Ela ficou ali, do jeito que a gente consegue identificá-la daquela forma, mais ou menos uns 7 milhões de anos, alguma coisa assim. Tá? Que é no Mioceno. Essa é a época em que isso aconteceu. Antes, você tinha ali uma reacomodação da África com a Península Arábica, principalmente, e a sua relação com a Europa. Porque, afinal de contas, você tem ali um mar que separa a Europa da Ásia e da Arábia, né? Que é o mar que fica entre terras. Fica no meio de terras. Por isso que ele é o Mediterrâneo, né? Ele fica no meio de terras. Que ele é um resquício de um oceano lá da Era Mesozoica chamado de Mar de Tétis. Ou seja, a África subiu, a Europa baixou, tinha o oceano ali, a Índia subiu, encontrou ali com a Ásia, e aí o Mar de Tétis foi ficando cada vez mais concentrado. Hoje o que sobrou do Mar de Tétis é um pedaço do Mar Vermelho, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo. Isso é o que sobrou do Mar de Tétis. Isso porque ali. A África se chocou com a Ela foi com chegando Europa, perto Ásia, da Europa. e Ela foi aí chegando perto esmagou da o Europa. oceano que tinha ali entre eles. Foi isso, Foi fechando. quebrou no meio, Aham. né, ficou de um lado. E ao assumir aquela posição, ali a África, você passa a ter, então, né, a formação de caminhos ali, de massas de ar que passam ali. E a gente tem que lembrar que o Saara está inteiro no hemisfério norte. As pessoas às vezes falam, não, o Saara é quente, está no Equador. Não. O Equador está a floresta equatorial do Congo. É ali que está, que é na mesma linha da Amazônia. Entendeu? A África está muito mais para o norte do que o Brasil, do que a gente costuma lembrar. Então, o Saara está integralmente no hemisfério norte, majoritariamente na zona temperada. Inclusive, majoritariamente, se não totalmente na zona temperada. Entendeu? O Saara atual, pelo menos, né? Porque ele já foi maior. Então, o que acontece? Você está ali, naquela região, e você tem ventos muito fortes que vão e voltam. Inclusive, tem alguns ventos que trazem areia do Saara até aqui para a América do Sul. E parte desses ventos são chamados de monções do norte da África. Que nem você tem as monções na Índia, né? Que geram ali toda aquela questão do fluxo lá, que permite, por exemplo, a vegetação exuberante, né, da Índia. Lá no norte da África, as monções, elas que permitem ali aquele fluxo de água, de água também, né, de umidade que tem por ali. E o que acontece? Tem períodos em que essas monções são mais fortes, tem períodos que essas monções são mais fracas. Quando eu estou falando período, entenda geologicamente. Não, tipo, sei lá, não é sazonalmente, é geologicamente. E aí o que acontece? Quando essas monções elas estão mais fortes, o Saara tende a ficar menos desértico. E às vezes até a desaparecer como deserto. E quando as monções estão mais fracas, traz menos umidade e o Saara tende a ficar mais seco. E aí você vai se perguntar, por que isso acontece? Porque Deus quis. As monções, então, são esses corredores de vento que levam areia para tudo quanto é lugar. Não, Não, que levam areia, ou trazem umidade também. Eles trazem, são Traz movimentos de umidade. que levam umidade. Isso, por exemplo, que vem do oceano, traz chuva do oceano, Tá. tal, não sei o quê. Ou seja, quando é muito forte, traz água para lá. Quando é mais fraco, não leva nada. Tá, aí fica mais Entendeu? seco. Exatamente. E isto se deve a um sujeito. Olha, Lawrence da Arábia. Não, está errado. Omar Sharif. Omar Sharif, que não é o Lawrence. Droga. Não é o Lawrence. Quem? Se deve a um sujeito chamado Milankovic. Milankovic. Atacante da Iugoslávia de 1986. Aí, tá vendo? Eu apostaria em você. Quem foi Milankovic? Letra A. Certeza. Que na verdade foi. Enfim, é uma zoeira, né? Mas é porque existem aquilo que a gente chama de ciclos de Milankovic, que são ciclos astronômicos, né, da Terra em relação ao Sol e ao seu posicionamento no sistema solar. A gente aprende na escola, geralmente, que existem dois movimentos da Terra.
É o movimento de rotação, que é ela girando em torno do próprio eixo, né? Que faz o dia e a noite. E o movimento de translação, que é o que aquela bolinha está fazendo ali, contando o tempo do vídeo, né? Que é a Terra em volta do Sol, que faz o ano, né? O ano que passa, né? Além do ciclo das estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas existem várias outras movimentações do planeta que a gente costuma não estudar muito, até porque elas são muito mais lentas e a gente tem apenas estimativas de quanto tempo elas demoram. Então, um desses movimentos é, por exemplo, um movimento de excentricidade digamos assim, da órbita da Terra ao redor do Sol. Ou seja, o Sol não fica no meio e a Terra gira. Quer dizer, às vezes fica o Sol exatamente no meio e a Terra girando exatamente ao contrário. Às vezes acontece Você desloca de deslocar o centro. Então, tipo, desse lado tá mais perto do Sol e do outro tá mais longe, entendeu? Ao invés de fazer um círculo, faz uma elipse, faz um oval. Então, tipo, você tem essa questão da excentricidade. E você tem... Isso daí são forças gravitacionais aí, quem lembre da gravitação newtoniana lá que explique. Mas o que acontece? Esse movimento interfere na temperatura do planeta e, consequentemente, né, nos fluxos ali de toda a dinâmica, né, do oceano, atmosfera e tudo mais. Né? Então você tem esse movimento de excentricidade. Mas só para explicar um pouco isso, se é que eu esteja certo, mas porque os corpos se atraem, né, as massas se atraem. Então, apesar do Sol exercer uma força de atração para a Terra também faz uma força de atração para o Sol. Então, eles ficam numa dança ali bem micro, mas tem ali uma... Mas você sabe que o que acaba interferindo um pouco nessa posição da Terra em relação ao Sol é a gravitação de Júpiter. Olha só. Ele é uma massa tão grande de Terra que, apesar de estar longe para chuchu, ele acaba é um cabo de guerra dos dois grandes corpos tentando puxar para um lado ou para o outro. Lembre das marés com a Lua. E Saturno ajuda Júpiter também, né? Tem um filme muito louco chinês que eu vi, já deve ter uns 5 anos, de ficção científica, que o efeito global acaba com o planeta, todo mundo vai viver no subterrâneo para sobreviver, e aí descobrem um outro planeta em outro sistema solar para habitar, todas as nações se unem, criam uma turbina atrás do planeta Terra, e o planeta vira um foguete para sair, descolar de sua órbita para eles fazerem uma viagem e todos vão ficar no subterrâneo. Não, aí que eles vão pro subterrâneo para aguentar a viagem até o outro sistema solar para ir para outro planeta. Só que nisso que eles estão saindo da órbita do Sol, Júpiter atrai. A força de Júpiter é mais forte do que os propulsores gigantes que eles fizeram. E aí ela começa a ser atraída por Júpiter. Aí vai todo mundo morrer! A gente vai se chocar em Júpiter. Então os planos estão todos errados. Não, vira outra lua de Júpiter, na verdade. Esse é o enredo do filme. Eu lembrei disso agora. Deve ser um filme incrível esse. Nossa Senhora. Eu fiquei com uma vontade tão grande de ver. Olha que pena que você esqueceu o nome. A sacada é boa. Olha, não, a sacada é boa. Fazer a turbina no planeta. Você ia chegar hoje em casa, natural. assim, preciso. Sabe, vocês já viram aquele negócio que tira suco de laranja, que tipo, você fura a casca da laranja e fica um... Eu imaginei a Terra desse jeito, sabe? Com um canudinho atrás. Um canudinho soltando um foguinho. É isso aí. É que dá uns problemas nos propulsores, aí fica mais fraco e aí... Aliás, não, a melhor parte é você tentando explicar essa lógica. Cientificamente, a Terra virar um foguete. Considerando a realidade atual do mundo político, não sei o que, não dá ideia. Bom, enfim. Não levanta essa bola. O que acontece? Esses ciclos de excentricidade, eles duram mais ou menos uns 100 mil anos. Ou seja, para a Terra sair daquela posição e voltar para o mesmo tipo de ciclo. Né? Então demora mais ou menos uns 100 mil anos, que não é um tempo muito preciso. Especialmente porque não é no nossa duração de vida. A gente não lembra de 100 mil anos. A gente precisa fazer. Mas, enfim... E agora nós estamos numa excentricidade decrescente, no momento atual. Ou seja, a Terra está começando a voltar para fazer... Sabe, o Sol está começando a voltar para o meio, né, naquele momento. E a gente teve um pequeno pico disso, né, de excentricidade. Ou seja, quando a Terra o Sol ficou mais fora do centro, a coisa de 80 mil anos atrás, mais ou menos. Então já faz bastante tempo. Que, curiosamente, foi a primeira saída do ser humano da África. Né? Então... Pode ser que haja ali alguma relação, entendeu?
porque você fica com as estações mais bem marcadas quando você tem a maior excentricidade, ou seja, o Sol mais fora do centro. Você tem as estações do ano mais bem marcadas, porque tem um momento em que a Terra vai estar muito perto do Sol e um momento em que ela vai estar muito longe do Sol. O inverno é mais inverno e o verão é mais verão. Exatamente, né? Então é isso. E a gente está arrumando para uma equidade. Daqui a uns 20 mil anos, mais ou menos, a gente vai estar ali mais para uma equidade. Então esse é o primeiro ciclo. E vocês vão entender por que isso daí vai influenciar na formação do Saara. É do Saara. Aí você tem um outro tipo de ciclo que eles chamam de precessão apsidal. Precessão apsidal. Imagina que aqui é o Sol. A Terra está excêntrica, ou seja, o Sol está excêntrico, ou seja, está girando assim. Não gira só assim. Gira assim e vai fazendo isso aqui, entendeu? Como se você tivesse... É o efeito bambolê. Sabe? O efeito bambolê, como se você estivesse girando. Então, tipo, cada hora o eixo maior da órbita vai estar apontando para um lado diferente. Sim. Então, você ainda tem esse tipo de coisa. Não é só o Sol sair do meio ou ficar no meio. É também para que lado a Terra vai estar apontando durante esse ciclo excêntrico, que é chamado de precessão apsidal, que dura mais ou menos uns 112 mil anos. Tá. Para também a Terra sair do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar onde ela saiu. É, mais ou menos. Ok. Tem um outro ciclo, que é o ciclo de obliquidade. E esse é interessante e é mais fácil de entender. O eixo da Terra é inclinado. Só que às vezes ele é mais inclinado e às vezes ele é menos inclinado. E isso varia também a um tempo mais ou menos padrão, pelo menos no último 1 milhão de anos. Durou 40 mil anos. Então, em 40 mil anos, você tem a Terra mais inclinadinha e a Terra mais retinha. Quanto mais inclinada ela fica, maior é a diferença das estações do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, aí, dependendo da situação, no hemisfério norte fica muito quente, no hemisfério sul fica muito frio. E às vezes inverte. Perfeito. Isso está diretamente relacionado com a era glacial. Porque a gente sabe que durante a última glaciação, pelo menos, o hemisfério norte teve muito mais gelo que o hemisfério sul. O hemisfério sul tinha mais por causa da Antártica, mas o hemisfério norte ficou coberto de gelo até quase metade da Europa. Então, isso tem a ver com a inclinação do planeta também. E você tem o último movimento que eu vou explicar, que é o movimento de precessão axial. O eixo é inclinado. Mas não necessariamente a Terra está sempre apontando para o mesmo lado. Ela pode girar igual um peão, assim. Isso é a precessão axial. É a Terra girando igual um peão em cima dela mesma. Então, o que acontece? Se estiver passando mais perto do Sol, está excêntrico, está passando mais perto do Sol, o hemisfério norte está inclinado para cá, fica muito mais quente no hemisfério norte. E aí, depois ali, fica muito mais quente. E o hemisfério sul nunca vai ficar tão quente. Porque sempre que passar pelo lado mais quente, vai ser o hemisfério norte que vai estar apontado. Ou o hemisfério sul se estiver virado para o outro lado. Então, quer dizer, toda essa movimentação é importante para explicar por que ali pode ter formado o Saara. Entendeu? E isso tem a ver, então, com a posição da África no planeta, a posição da Terra nos momentos em que isso estava acontecendo. Você teve, então, movimentos de... esqueci de falar. O movimento de precessão axial, ele dura 23 mil anos. Esse é um dos mais importantes. Haja equação matemática aí, né? Imagina você calcular 112 e o pior 100 é isso, mil, 23 mil, todos 40 acontecem mil. ao mesmo Colocando tempo. todos na mesma variável. Não, todos acontecem ao mesmo tempo. Sim, então sim. isso é que é o mais Tem impressionante. que botar tudo na mesma equação. Tudo na mesma equação. Olha que louco. Hum. Se você for pegar pelo movimento de excentricidade, ou seja, de sair do miolo, que demora 100 mil anos, a gente está numa subida de aquecimento do planeta. Que aí é aquela coisa do máximo e mínimo glacial. Se você for pegar o movimento de precessão axial, a gente está esfriando. Aí como que explica isso, não sei o quê? Longo, médio e pequeno prazo. Então você tem... Se você pegar o gráfico com -1, a gente está esquentando. Se você pegar o gráfico com +1, que caiba só na escala de 20 mil anos, a gente está num pico de esfriar, sendo que a gente está numa projeção ascendente
com pequenos esfriamentos no meio, Uhum. entendeu? Então, quer dizer, nunca uma linha reta de temperatura. Claro. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a tendência é subir. Então, a gente está agora num período em que devia estar esfriando. Uhum. E o que acontece? Quando esfria o planeta, aumenta a glaciação. Falta água. A glaciação faz o quê? Mais gelo, retém mais água. Como eu estava falando, os grandes desertos são frios. Diminui a quantidade de água disponível na atmosfera. Uhum. E abaixa o nível dos oceanos. Uhum. Ou seja, os continentes ficam mais secos. Uhum. Com os continentes ficando mais secos, aumentam as áreas desérticas. Tanto é que, provavelmente, no último pico de glaciação, a Amazônia não existia. A Amazônia eram grandes manchas de savana, né? Aí o efeito, aquele negócio lá dos hotspots de hotspots de espécies. espécies na Amazônia e tal. Quando a Terra esquenta, diminui a calota polar, aumenta a umidade do planeta, sobe o nível dos oceanos, e aí a gente tem um planeta mais verdinho. Um ambiente mais propício para a vida? Não, para planta. Pra planta. Para tá. planta, né? É um pra ambiente planta. mais... porque a vida Mais sempre planta tá ou aí. menos É. planta, né? É. E o que acontece? É exatamente isso que você vê na questão do Saara. Quando o mundo está mais frio, você vê o Saara ampliando de tamanho, e quando o mundo está mais quente, você vê ele reduzindo de tamanho. Uhum. Isso nos últimos 6 milhões de anos você Ou vê isso seja, acontecendo. é o famoso efeito sanfona, daquela dieta que você tenta Exato. fazer, e o Exato. Saara engorda, emagrece, Exato. engorda, emagrece, não se decide. O Saara tá fazendo a dieta Atkins faz tempo. 6 milhões de anos que ele tá lá Olha tentando aí. emagrecer e ele não consegue. Não consegue. Isso aí. Ele emagrece, mas não mantém. Ele emagrece, mas não mantém. Mas agora ele tá magrinho. Agora Exatamente. ele tá magrinho. É o Zempic, né? É. Você olha pro Saara, é uma cabeça, É uma amigo. cabeçona. Olha, A cabeça de Ozempic do isso Saara, também amigo. é... Ainda. A bacia do Congo vai ficando fininha. A bacia do né? Congo vai ficando que é só Cabeçona. o cabeção. É. Então, e o que acontece? O último pico glaciar se encerrou há 12 mil anos, Uhum. certo? Então, há 12 mil anos, você teve o começo do degelo, da Era do Gelo, entendeu? Foi o último pico glaciar, a partir dali, só passou a diminuir o gelo, passou a esquentar o planeta. 12 mil anos. E você tem um ciclo de 23. Uhum. 23 Certo. mil anos? 23 mil anos, que é o de ciclo uma da, das o rotações. ciclo da rotação lá Tá. que eu falei pra você. Lembra? Tá, certo. O ciclo da rotação, são 23 mil anos. Ah. Então, 12 mil anos atrás, foi quando você tem o máximo de glaciação, certo? Isso quer dizer que 12 mil anos atrás para 23 mil anos, quer dizer que só vai terminar o ciclo Uhum. daqui... Há 11 mil anos. É daqui 11 mil anos. Isso, daqui a 11 exatamente. mil anos. Daqui 11 mil anos vai voltar para o mesmo lugar, Uhum. de extremo frio. Uhum. Mas Isso, serão e o 11 mil ciclo? anos esquentando. Não. Esquenta até o meio Isso. e você depois tem o- esfria de novo. Tá. Entendeu? São 23. Então, quando dá 11,5, chegou no pico de calor. Isso. Depois volta a esfriar. De acordo com esse Entendeu? movimento, é claro. É. Você tem os outros movimentos que podem interagir e tudo, mas nesse ciclo de 23, você vai Exato. ter esse pico de quente e daí depois ele volta a esfriar. Ou você pode pegar também como referência o pico de quente e esfria e esquenta de novo, tanto faz. O ciclo de Exatamente. 23 depende de onde você está medindo só. É, exatamente. Só que aí, agora eu lembrei que eu falei errado. O ciclo de calor, o pico de calor, faz 8 mil anos. Ah, tá. Foi há 8 mil anos Perfeito. atrás. E a gente então, tá- tipo, o glaciação começou a terminar há 12 mil anos, Aham. né? Que é o começo do Holoceno, na verdade, que foi o que propiciou o começo da agricultura, né? Foi quando começou a ficar úmido o suficiente para começar a plantar. E o pico foi entre 8 e 6 mil anos atrás, que é quando começam as grandes civilizações que a gente está acostumado a ver. Então, na Índia, na China, no Mediterrâneo, enfim, nas Américas, se for considerar os Olmecas, tal, não sei o quê, enfim. Você começa a ver isso justamente nesse período que é o período mais quente, né? O período mais quente, que o Saara virtualmente para de existir. Para de existir. Ele vira uma savana, e aí tem uma imagem que eu tinha pegado aí para mostrar como é que estava o Saara há 12 mil anos atrás. Dá uma olhada. Esse é o Saara no último momento do Saara Verde. Ou seja, no máximo do Holoceno lá, coisa de 8 mil anos atrás. Toda essa área marrom mais escura que está ali no meio, que hoje é tudo deserto, essa área aí, tudo era savana.
E uma savana, daquela savana fechada. Aquela região com amarelo um pouco mais clarinho, mais para cima, era uma região de savana aberta. E deserto mesmo, era só aquelas manchas em branco. Tá. Só as manchas em branco eram deserto. É desertinho. Um desertinho. E toda aquela área cor-de-rosa que está lá em cima era clima mediterrâneo. Ou seja, não era diferente do que tem na Espanha e na Itália. É a mesma coisa. Entendeu? Então é isso. Esse é o mínimo do Saara. O mínimo do Saara, que foi há 8 mil anos atrás, mais ou menos. E a gente agora está, então, num período de esfriamento. Né? Quer dizer, a gente deveria estar estava rumando para... Estávamos num período de esfriamento em que o Saara estava secando, né? E isso ainda não é o pico. O pico, para chegar na metade do caminho, seria daqui 3 mil anos. Sim, perfeito. Daqui 3 mil aí anos... você chega nos 8 mil mais os 8 os mil 3... mais 3. Isso. A gente chega no pico. Daqui 3 mil anos, o Saara vai ficar no pico de seco, para ele voltar aí ficando verdinho até daqui, né, mais 11 mil anos depois, né? Então é mais 13, 14 mil anos depois. 15 mil. Mas 15 mil anos ele chega e fica verdinho de novo. Então, o que acontece? Você tem esses ciclos acontecendo no Saara de ampliação e redução, ou seja, ele ainda vai ficar maior do que ele é agora, né? Obviamente que a gente não precisava estar estragando tudo isso. A gente precisava estar invertido e esquentando o planeta de novo. E está esquentando o planeta, né? Inclusive por causa da velocidade que está acontecendo. O problema é sempre a velocidade, não é o fato de esquentar. O problema é a velocidade em que isso acontece. Uma coisa é você esquentar e esfriar num período de 23 mil anos. Outra é num período de 23 anos. Que é o que está acontecendo agora. Uma é num período de 150 mil anos, outra é num período de 150 anos. Né? Isso é que é uma grande complicação. E ainda tem o desmatamento, que é o que está expandindo a fronteira do Saara para o sul, principalmente, que agora você tem vários planos lá na África para evitar a desertificação do sul do Saara, plantando uma série de coisas. Mas a tendência do Saara, se o mundo não estivesse esquentando, era ele ir aumentando mesmo. Sim. A ideia era ele ir aumentando mesmo. Quando teve a civilização egípcia, então, o Saara ele era menor mesmo. Ele era bem menor mesmo, só com essas manchinhas aí de deserto, de fato. Hoje, tudo lá é desértico. Tirando as montanhas Atlas, que ficam no Marrocos, porque lá é muito alto, então não forma o deserto, ele é um pouco menos quente. A bordinha, que ainda tem clima mediterrâneo, e toda a calha do Nilo. Toda a calha do Nilo ali também não é deserto. Todo o resto é desértico lá no Saara, né? Então o que acontece? Essa é mais ou menos a origem do Saara. E tem, então, essas 3 áreas que eu falei. Você tem as montanhas Atlas, as bordinhas do Mediterrâneo e o Rio Nilo. E aí você vai falar, tá, mas e o Rio Nilo? Por que tem o Rio Nilo ali? E a verdade é que é complicado. Tem várias questões em relação ao Rio Nilo, mas elas podem vir de 23 milhões de anos atrás até. Você não começa com o Rio Nilo. Olha que interessante. Você tem o Eonilo, o Paleonilo, aí você tem o Protonilo, e aí depois você tem o Neonilo, que é efetivamente o Nilo que a gente conhece. Olha como é que são as coisas, né? Por quê? Porque o Nilo, ele é uma fusão de vários rios que vão se juntando, né? E ao longo dessa fusão é que vão acontecendo ali de aumentar os fluxos de água lá. E é meio que por isso que, por mais que seque o Saara, o Nilo não seca. O Nilo não seca, porque o complicado é esse. Quanto mais seco vai ficando o lugar, é você secar os rios e transformar esses rios em lugares mais perenes, né? E, não, perenes não, mais intermitentes, né? Lugares mais intermitentes. No caso do Nilo, ele não seca. Ele não seca, e a origem disso tem a ver, entre outras coisas, com placa tectônica. Existe uma coisa na África chamado Rift africano. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Rift africano. Eu não ouvi falar. E Rift quer dizer quebra, separação. Então o Rift é uma área de separação africana. Tem um pedaço da África que está se desgrudando. E daqui a alguns milhões de anos vão virar 2 placas tectônicas. Ao invés de ser só uma placa tectônica, a placa africana, vão ser 2 placas. Tá vendo ali, ó? Ali é uma projeção de como vai ser no futuro a África.
todo aquele pedaço ali, tecnicamente, vai separar. Entendeu? Que é o chifre da África, vai formar a placa da Somália. O que a gente percebe Somália. hoje é que o chifre está começando a separar, né? Exatamente. E o que acontece? Você tem, então, como se fossem duas cicatrizes ali, no meio daquele pedaço. Tá vendo? Você tem duas cicatrizes naquele pedaço da África que mostram exatamente aonde que tá abrindo. Ah, porque você tá puxando dos dois lados. Exatamente. Aí tá afinando o meio. Isso a gente consegue detectar de mais ou menos uns 7 milhões de anos também, que a gente pode dizer que seria o último ciclo do Saara que a gente estava falando. Lembra que eu estava comentando tal, né, da formação do deserto do Saara como o Saara em si, né? Só que o do Nilo é anterior, isso é que é o mais interessante. O Nilo é anterior ao deserto do Saara, né? Ele é bem mais antigo. Essa questão do rift africano é tão importante que é possível que nós estejamos aqui hoje só porque a placa da África está dividida em dois. Você tem o rift ali. Por um lado surge o chimpanzé, por outro lado surge o ser humano. Para um lado é floresta, para outro lado savana. Tem alguma cordilheira, alguma coisa assim? Ou é só um buracão? Não, é porque é o contrário de cordilheira. O que tá separando ali uma coisa e outra? Você tá abrindo, cara. Tá. É um rift. É um grande canyon Ah. que corta ali e separa. Onde esses canyons são maiores, você tem lagos. Porque aí a água vem em poça e vira um grande lago. Eu imagino dois ancestrais andando, aí vira o canyon. Aí, ô Zé, vem pra esse lado aqui, tem uma savana. Eu não, vem você pra cá, ó, tem areia pra caramba, tem uma praia aqui do outro lado. Não, então vou evoluir pra cá, e eu vou evoluir pra cá também. A gente se vê um dia desse, tá bom então. Pois é. E cada um foi evoluir pro seu lado. O nome disso aí que você acabou de descrever é deriva genética, um negócio que a gente já falou. Eu sou muito foda. Acabei de descrever a deriva genética. Perfeito. Mas... Mais do que isso, é vicariância também. Olha, ó, seu vicário. Não, na verdade não chega a ser vicariância, porque a coisa é mais uma Não, é vicariância. Geográfico. É. Não é vicariância? Você tá comigo ou tá com ele? Não é vicariância, não. Tem razão, eu falei errado. Tá bom, então. Agora, olha que interessante. Antes desse rift, quando esse rift começou a acontecer... Calma, eu entendi, é legal isso, porque tinha uma espécie só, aí dividiu, cada um foi para um lado, um deserto, outro na savana, e As aí cada um... condições eram deserto, diferentes. Uma floresta. Um na savana. E um na o chimpanzé savana. não vive no deserto, o chimpanzé vive na floresta. Okay. Né? E aí evoluíram de formas diferentes, Isso. e aí Exato. tivemos nosso primeiro hominídeo... Só para complementar o que eu falei, é que a gente tem que lembrar que os fenômenos eles não acontecem sozinhos. Então, primeiro você teve deriva, aí os ambientes ficam diferentes, e aí você vai selecionar organismos com características diferentes, um que é mais para savana, um que é mais para floresta, e isso, com o passar de milhões de anos, vai dar origem à humanidade. Eu já vi uma hipótese de que o fato de ter diminuído as florestas, isso de você sempre ter uma árvore ali, e você era um bicho mais que ficava nas árvores, quando começou a ter um espaçamento maior entre as árvores, aquele que conseguia andar e ir até a próxima se daria melhor, e aí isso ajudou o bicho ficar bípede. Eu não sei se existe Simplificando muito, há alguma verdade nisso que você falou. Tá, eu já ouvi isso em algum documentário da Discovery que eu lembro. Assim, eu faria 3, 4 ressalvas, mas de fato a gente mais ou menos. A isso. Tá, ok. E a questão é, o Nilo nessa época ele já existia. Só que não exatamente não como com a cara o que Nilo. ele tem hoje. Exatamente. Porque você sempre teve água correndo de um lado para o outro ali, porque as bordas do Mar Vermelho são mais altas. Você tem umas montanhas lá. Então, tipo, né, você vai, o rio corria de lá para cá. Com esse monte de bagunça tectônica que aconteceu ali, entendeu? Esses lagos, eles passam a formar um caminho, né? Então, por um tempo, o rio Nilo, né, o Paleonilo, digamos assim, ele atravessava desde o Lago Tanganica. Hoje, o rio Nilo já é o segundo maior rio do mundo em extensão. Né? Na época, ele ia até o meio da África ali, naquele pedaço. Aí você tem um monte de erupção vulcânica lá naquela região lá do Virunga, onde tem aquela montanha dos gorilas, que está no Parque Virunga. Lá tem vulcões ativos. E lá que cortaram o Nilo, falaram, não, por aqui não passa rio. Então hoje o Nilo nasce de 2 lugares. Ele nasce, você tem o Nilo Branco e o Nilo Azul. O Nilo Branco, ele vem do Lago Vitória e do Lago Albert. Bem-vindos a Uganda, aí está Uganda, e do lado de lá está o Quênia.
Mas você vê o Lago Vitória e ali vai passando o rio lá pra cima, ó. O rio que lá é o Nilo Vitória. Aí tem o Lago Albert junto ali, vira o Nilo Albert. E aí subindo. depois vira o Nilo da Montanha. E ali é a capital do Sudão do Sul. E a partir daí, você já tem ali... você tem o Bar al-Arab lá, que é um outro rio que é tributário lá. E aí você forma o Nilo Branco. O Nilo Branco aqui. E aí, do outro lado, você tem o Nilo Azul, que sai da Etiópia. Que sai do Lago Tana ali. E ele vai se encontrar os dois na capital do Sudão, que é em Khartoum. Tem umas fotos super bonitas aí, até tem um 360 graus, assim, que é bem, bem legal pra ver. E aí, o que acontece? Ele começa de um lago, então. Ele começa de Então- 3 lagos, na verdade, né? Exatamente. Ele começa de 2 lá embaixo, do um do na Vitória e do Etiópia, Albert, e de um na Etiópia, que vai juntar pra formar o Nilão. Só que o Rio Nilo, ele é assim hoje. Antigamente, você não tinha toda essa junção. Você tinha um Nilo central que vinha dos lagos, Vinha lá de baixo. mas você não tinha a conexão, por exemplo, com o Nilo Azul. O Nilo Azul, ele só vai conectar há 80 mil anos. 80 mil anos atrás, sendo que o Nilo já está aí na casa dos milhões. Sim. Né? O Nilo Azul só vai conectar 80 mil anos. Antes, toda a água do Nilo vinha do outro lado, onde é o Nilo Branco. Né? Mesmo o Nilo Branco não tinha todos os tributários que levavam para o Nilo dali, a partir dos lagos. Porque é muito importante a gente falar o Bar el Arab lá. Ali, ó, que tem o Bar el Ghazal e o Bar el Arab ali na esquerda. É muito importante colocar essa junção, porque no último Saara seco, ali eram lagos. Sim. Aí, há 8 mil anos atrás, quando ficou verdinho, há 8 mil anos atrás, aí é que aquilo ali derreteu, juntou com o Rio Nilo, e isso faz o quê? Aumenta a vazão do rio. Então, quer dizer, quando você junta outros rios para formar outros tributários, você vai aumentando a vazão do Rio Nilo. Então, entre outras coisas, é por isso que, apesar do Saara crescer, diminuir, crescer, diminuir, crescer, diminuir, o Rio Nilo não seca. Porque ele tem muitos outros tributários que vêm de regiões altas, né? O Lago Tana lá da Etiópia, eu acho que ele está a 2 mil metros de altitude, alguma coisa assim, né? E os outros é por causa do rift africano, que esses rios meio que não são interrompidos. Forma bacia de água, a hora que chove. Tirando se tiver vulcão, que nem aconteceu lá embaixo, né? Lá em Ruanda, você mantém o negócio indo em linha reta, entendeu? É mais ou menos isso. A região onde nós vamos, né? O Nilo. Aí depois você vai falar sobre a parte histórica, né? O que o Por que o Nilo é importante? Exato. Uma coisa louca é o fato do Nilo desaguar no Mediterrâneo. Porque milhões de anos atrás, você teve um evento de que o Mediterrâneo secou, né? Olha o E Luxor quando ali, isso ó. aconteceu, o Nilo desaguava para lá. Ele desaguava para outro lado. Quando o Mediterrâneo voltou, é que o Nilo Subiu voltou ali. para o Mediterrâneo. É muito interessante isso, dele vir de dentro da África e desaguar no Mediterrâneo. Né? Desaguar no restinho de Mar de Tétis que a gente tem, né, ali, que é digamos assim, é a coisa mais relevante ali para você manter uma vida mais biodiversa naquela região. Quando você tem os ventos, as monções do norte da África mais fracas e, portanto, não tem umidade ali. Perfeito. Entendeu? E, de novo, vamos falar, mas o planeta está esquentando por nossa causa, então deveria estar diminuindo o deserto do Saara, né? Só que o grande problema é a velocidade. É rápido demais. É rápido demais para que e realmente estejamos tendo uma maior umidade nesse ponto, né, para conseguir fazer uma mudança nesse nível. A floresta não cresce de um dia para o outro. Não né? cresce de um dia para o outro. E, digamos que nas outras vezes em que isso aconteceu, além de ter demorado mais e ter dado tempo para todo mundo se adaptar, não tinha o fenômeno de destruição de biomas, que fazem com que você tenha uma desertificação maior. Então, Sim. digamos que a gente está atrapalhando para que, ainda que tivesse algum benefício do planeta estar esquentando, a gente está contribuindo para piorar ainda mais. para piorar. É isso. Mas o que salva essa região do Saara ali, hoje, principalmente, né? Porque na época do Egito, o Saara não era desértico. Na época do Egito Antigo, né? Principalmente entre 8 e 6 mil anos atrás, que é a época do Império, né? Do Primeiro Império, né? Quando começa a ter o Império, você está falando isso, exatamente, né? Começa as grandes pirâmides são dessa época, né? Era a época mais quentinha
do planeta e a época que você tinha mais umidade ali. Então, não era bem um desertão, não era deserto, era aquela coisa com aquelas manchinhas de deserto só. Né? Então, nessa época, você vê que deu um jeito de dar uma pujança. Perfeito. Hoje em dia, o que sobrou foi o Nilo. O que sobrou é isso, e vai mais 3.000 anos disso daí, até depois voltar o processo de falar, não, então vamos voltar a esquentar de novo, a esquentar não. Vamos, vamos voltar a... tecnicamente deveria ser quando ia voltar a esquentar, voltar a esquentar, ia terminar de esfriar e a gente ia começar a esquentar de novo. Ia começar a esquentar de novo, a gente interrompeu o processo de esfriamento. Perfeito. Mas enfim, é isso aí. Excelente, quiser ir pro Saara com a gente? Você quer ir pro Saara comigo, Camilinha? Eu quero ir pra qualquer lugar com Meu você, Deus mas do céu. esse ano lindo É muito amor. isso. eu É vou lindo pro isso. Saara Mas com esse ano você. nós vamos pro Saara. Tem que amar muito. Tem que amar muito. Tem que amar muito. Dá pra porque, olha, explicar? Não tem. dá pra explicar, mas ama Não muito. se explica. Mas se você quiser ir pro Saara com a gente, Carlos, pirulinho pro Saara, clica no link que tá aqui embaixo. Aproveita essa oportunidade. Quando que a gente poderia falar que a gente vai pro deserto do Saara desse jeito? A gente tava comentando isso outro dia. A gente sempre quis ir. Carlos Ruas falou muito isso, mas não tava no nosso radar ir pro Egito. Então, se você quiser ir com a gente, aproveita a oportunidade, clica no link aqui embaixo. Nós vamos passar 12 dias entre Egito e Jordânia e grande parte dessa viagem vai ser no Saara. A maior parte dos templos que a gente vai visitar estão no Saara. Então, clica no link aqui embaixo, aproveita a oportunidade, certo? Então, a gente vai poder cantar Atravessamos o deserto do Saara. É o isso. sol estava quente e queimou a nossa cara. E o melhor de tudo isso é que você volta com um presente de Natal para os seus sobrinhos. Olha, Exatamente. Só, né? De R$3, segundo o Carlos Ruas. Baratinho. Baratinho. Né? Mas realmente, vocês vão voltar com presente, né? Exatamente. E, É possível. e o sol, eu o acho sol que estará a quente. chance é grande. E para não queimar a sua cara, é bom passar protetor. né? Exatamente. Pra não- Use o protetor Bota solar. protetor exatamente. nisso. É exatamente isso. Eu É isso, estou, Birilinha. Tá empolgado? eu estou curioso. Como será a minha reação estando lá? Eu ainda não calculei direito. Olha, Vamos ver. eu sempre quis ir para o Egito, mas realmente eu tinha muita insegurança de ir, então isso vai ocorrer esse ano. Então, pô, que legal que eu vou fazer isso em vida. Porque às vezes a gente fica também meio que se Ah, você ia fazer sabotando. isso em morte. Eu fiquei pensando assim, gente. Na próxima reencarnação, talvez, verdade. né? Não, Ué, e em vida se a também. pessoa é espírita. É, mas Não, daí mas é em vida vida também. também, ó. Fazer Mas isso assim, em morte a é gente se difícil. sabota um pouco porque a gente acha que a vida é longa e a gente fica assim, não, eu... Tipo, Um dia eu vou. Tipo, Chapolin, eu viajo! Ok, Chapolin, então viaje! Eu viajo! E aí passa 10 anos e tá nessa. Então chega uma hora que você fala, ih, já não dá mais pra viajar, porque agora tem isso, agora tem aquilo. E aí quando você vê, você ficou velho e não viajou. Então pra não ter esse rancor em nossas vidas, essa mágoa, né, pô, que legal que vai ocorrer essa viagem esse ano. Perfeito. Excelente. Né? Então, dia 8 de outubro, a gente embarca para essa segunda jornada que a gente vai fazer. Aproveita a oportunidade e clica no link que tá aqui Que aí eu vou embaixo. ficar velhinho e vou poder falar, mas eu fui pro Egito. No Egito eu fui. Viajei. Fui pro Egito na época que ainda dava pra viajar. Pra não ficar lá É. no epitáfio do Titãs. Devia ter viajado mais. E até errado, mas... Errado mais. Carlos Ruas? Não, errar isso aí todo mundo já tá suficiente. deu a conta. Já Já deu deu. errado. Mas o viajado mais, Pode ser. pra não ficar vendo a paisagem, chorando, e devia ter, né? Então viaja com a gente. Então clica no e link. mate, sane essa questão. Sane. É Sane essa questão. Sane essa questão indo pro Saara. Sane no Saara. Muito bem. E qualquer dúvida que você tiver, Sarre. Não! Chega, Sarre, chega, Sarre. chega. Tchau, beijo. Não com a gente. Sarre no Tchau, Saara. É, tchau. Fica no sul do Baixo geográfico. Egito. Não, é no Alto Egito. Baixo Egito. Não era que é o contrário? Então, o norte É o o Saara. Norte é o Egito. baixo. E é no norte que tem o Saara. Olha aí. O Saara não, Não, fica... na Etiópia não tem Saara. Não, Não, eu embaixo tô- é o Sahel. Desculpe. Tá Perdão. inventando isso. Não, vamos lá. Vai mas lá. tudo bem. Não, mas continue. fale. Nós vamos para um lugar que fica, uma parte do país fica no Saara. Exato. E a Sarrada? Não. Que uma parte do Saara fica no país. Isso, uma parte do Saara fica no país. Isso. Que a gente o quê? A gente vai dar uma sarrada no Saara. Que é uma ideia. Onde é que fica a Vamos lá sarrada? na Sarrada. Vamos na Sarrada. Onde é que ele Que falou nós vamos Sahel? pro Egito. Ele tá inventando nome pra mim. Ah, o Saara não, aí é o Sahel. É que tem, Também o sem inventar. Saheven e o Sahel, entendeu? Ah, Ali, Deus, o descontrolado. E a sarrada. É tão Pronto. quente que vira o Sahel. Na parte fria é o Saheven.
só porque a placa da África está dividida em dois. Ah, é? É. Como é que você vai chegar? Duvido você chegar na gente, falando da placa da África, estarmos vivos hoje. Onde surgiu a espécie humana? Bem, eu surgi tem uns 40 anos em um berçário no Falei Rio de Janeiro. espécie, não espécime. Ah, tá. Aí é um pouco anterior. Então, você sabe, Surgiu ali. você tem alguma ideia Sim, veio da geográfica. África. Sim, veio da Isso, África. exatamente. Tô ligado. E olha que interessante. Quem são os nossos parentes vivos mais próximos? Os macacos? Qual? Bonobo e... Guri... Não. Chimpanzé. Isso. Chimpanzé é mais sala diferente. Isso, exatamente.